na verdade, Deus, ele fala a todos, e o problema do ser humano é que, como ele detesta Deus por conta da sua maldade, lembra a depravação total? O primeiro princípio que eu disse que era o pilar. Deus, ele fala a sua mensagem a todos, mas o ser humano, maldoso que é, ele faz o quê? Ele tapa os ouvidos, ele não quer ouvir a Deus. Todo homem é assim, todo ser humano é assim. Você, assim como eu, antes de estar aqui nesse lugar, da graça de Deus te trazer de forma irresistível, você relutava contra o Evangelho. Todos nós éramos assim. Eu lembro, eu era católico, mas eu lia raramente a Bíblia. E às vezes chegava numa parte que estava num pecadinho ali que eu fazia. Eu pulava, óbvio, sou bobo, eu vou ler e ficar acusado. Não dá. Pulava. E então quando alguém vinha e falava para mim, você está errado. Eu, sabe igual criança? Sabe assim? Essa é a descrição do ser humano diante da verdade. Tanto é que, olha o que vai acontecer aqui em Atos capítulo 7, Estevão, o primeiro mártir da igreja, ele está pregando o evangelho, então ele começa desde lá dos primórdios, e ele vem ali falando, porque Deus, no princípio, fez isso, fez aquilo, e ele vem todo um sermão explicando desde lá do início de Gênesis, de como Deus age. Então ele vai terminar dizendo exatamente assim: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvido, vós resistis ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais, assim também fazeis. Então eles gritaram e, tapando os ouvidos, lançaram-se juntos contra ele, e empurrando-o para fora da cidade, o apedrejaram. Um homem de Deus, ele vem e diz: Deus veio e vocês o rejeitaram. Então ele aponta o erro para aqueles homens e diz: vocês são esses homens, assim como os pais de vocês rejeitaram a Deus, vocês estão fazendo a mesma coisa. E diz a Escritura que esses homens, como criança, tapam os ouvidos, não querem ouvir a verdade e apedrejam a verdade. Tanto é que Estevão morre por conta de pregar a verdade. Assim é todo ser humano. 2 Timóteo, Paulo vai dizer: porque chegará um tempo em que não suportarão essa doutrina, mas, desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, a verdade. Eles vão querer ouvir coisas agradáveis, eles vão preferir ouvir homens segundo as suas próprias cobiças. Por quê? Porque o ser humano detesta a Deus. Então, o que nós acreditamos é que esse chamado geral em si, o ser humano, ele pode resistir. É por isso que muitos resistem, é por isso que você resistiu durante muito tempo, e é por isso que muitos continuam resistindo até hoje. Todavia, quando Deus, ele age de forma específica, não tem como o ser humano combater contra Deus. No livro de Daniel, Daniel deixa isso bem explícito. Põe ele, por favor. Olha o que acontece. Quando Deus vence a resistência do ser humano. Daniel 4:5. E todos os moradores da terra são considerados nada. Você pensando que isso é muita coisa, né? Nada, nada. E todos os moradores da terra são considerados nada. Ele age no exército do céu e entre os moradores da terra, segundo a sua vontade. Ninguém pode deter a sua mão, nem lhe dizer: que fazes? Qual o ser humano em si pode deter a mão de Deus quando Deus resolve fazer alguma coisa? Você acha que você, um mísero mortal, a Escritura nos chama de nada, em outra passagem a Escritura nos chama de vermes. Sabe aquele verme que você passa e dá aquela pisada sem ver? Depois você vai ver, só está colado no seu chinelo? É, você para Deus, meu irmão, o verme ainda tem uma resistência, né? Nós, comparado com Deus, somos muito piores do que isso. Mas como diz a Escritura, agindo Deus, quem pode impedir? Jó vai dizer assim: bem sei que tudo podes e nenhum de seus planos podem ser frustrados. Ou seja, aquilo que Deus quer fazer, não vai ser a sua vontade, o seu arbítrio que vai impedir Deus de agir. Eu acho que já falei para os irmãos, né? Começava uma vez com um conhecido médico, e por conta de falsas doutrinas pregadas na mente dele, ele estava dizendo que ele queria abandonar a medicina. E eu disse: querido, mas por quê? Não, medicina não pode ser de Deus. O Lucas era médico, como que assim medicina não pode ser de Deus, né? Porque quando eu estou atuando numa emergência, eu posso estar atrapalhando os planos de Deus. E eu falei: você tem noção do absurdo que você está falando? O que você está dizendo é mais ou menos o seguinte:
Deus quer matar o fulano lá, o Zé. Aí Deus vai lá e manda um carro atropelar e o cara se arrebenta. E quando ele está quase morrendo, você vai lá e liga aqueles pontinhos que precisava e pum, o cara vive de novo e Deus lá do céu diz: ai, quase esqueci desse médico aí, gente. A próxima eu não vou deixar passar. Você acha que é isso que acontece? Você acha que você tem de fato o poder de interferir na vontade soberana do Senhor que fez os céus e a terra? Meu irmão, não podemos. Não podemos fazer absolutamente nada. Em Romanos 9, Paulo vai dizer: quem pode resistir à sua vontade? Só que o ser humano, ele acha que por vezes, pelo seu arbítrio, ele pode. O que acontece é que todos os homens tapam os ouvidos para a voz do Senhor. Então Deus, assim como fez conosco, ele vem e tira a mão do ouvido de alguns, tira aquele tampão do ouvido de alguns, para que esses possam ouvir a verdade. É por isso que Mateus vai dizer, né? Muitos chamados, todavia poucos escolhidos. Em Romanos 2, Paulo vai dizer assim: ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus te conduz ao arrependimento. A graça do Senhor conduz a mim e a você ao arrependimento. Ele dá oportunidade a todos para que se arrependam. Mas aí, então, como o homem é duro por conta de ser depravado de forma total, ele então faz o quê? Ele pega alguns pela mão e diz: você sim, você irá se arrepender. Deus dá todas as chances para que eles vejam, mas apenas de alguns ele abre os olhos. É por isso que nós vemos a Escritura. Ou nós vemos apóstolos pregando e todos que ouvem o Evangelho se convertem. Não, não é assim. Você vê Pedro pregando e 3.000 se convertendo. Mas quem disse que só tinha 3.000 ali? Você acha que todos que ouviram o Evangelho, de fato, se arrependeram? Olha o exemplo que a Escritura vai dar a respeito de Lígia. Diz a Escritura que Paulo está pregando, e então Deus abre o coração de Lídia para que ela pudesse dar ouvidos àquilo que Paulo estava dizendo. Eu sei que você ouvindo isso, você pode pensar assim: pastor, mas então o homem é uma máquina, ele é um robô, ele está apenas programado para fazer aquilo que Deus mandou. Não temos escolha nenhuma. John Piper define isso de uma forma melhor. Ele diz assim: a graça não arrasta o indisposto para o reino. A graça muda a nossa disposição. Essa é a diferença. Deus, ele não nos arrasta. O Espírito Santo vem em nós, e então aquela natureza maligna que detestava a Deus, que fazia oposição, ojeriza a Deus, ela automaticamente é transformada para que nós pudéssemos buscá-lo.